Então, hoje eu pensei de nós fazermos uma aula diferente, né? Uma dinâmica diferente, né? Assim, bem prática, bem mão na massa, né? Então, eu vou fazer uma rápida revisão do que nós conversamos na semana passada. Vou mostrar um software que nós desenvolvemos aqui no IME e que nós já temos aí mais de 20 mil acessos no Brasil e no mundo, né? Aberto, gratuito, né? E no final não, em seguida eu vou dividir aqui em grupos, pequenos grupos, 2, 3 alunos em cada grupo, aqui no Zoom, para que vocês peguem um problema qualquer. É um exercício didático, né? Ah, vamos comprar um carro, vamos comprar um smartphone, um laptop, escolher uma cidade para morar, né? E para que vocês tentem aplicar o método HP, né? Para que vocês sintam a dificuldade inerente ao método, né? Porque, vendo assim eu apresentar, né, parece relativamente simples, e é simples, né? Mas aí você fica naquela zona de conforto, né? Ah, entendi, tranquilo, né? Só que a dificuldade ela aparece, as dúvidas elas aparecem na hora que a gente coloca a mão na massa para aplicar o método, né? Então, eu queria fazer essa prática com vocês, para não ficar também aquela aula sempre maçante, né? Expositiva. E, normalmente, eu dou essa aula em MBAs no Brasil, dou essa aula na UF e tal, e a receptividade é sempre muito boa, né? Porque fica uma coisa bem mais mão na massa, né? Bem, então vamos lá. Então, eu vou mostrar, em linhas gerais, muito rápido, o que nós vimos na semana passada, né? Só para dar uma relembrada aqui, né? Então, aqui, papapá, vou colocar direto lá no método HP, ó. Começando lá, deixa eu pegar aqui o exemplo. Deixa eu pegar o exemplo numérico direto aqui, que nós começamos, que nós vimos aqui. Método HP, aqui, né? Então, só relembrando, né? Isso nós já vimos na semana passada, só para fazer aí né? Um overview aí. Então, então tem um objetivo lá estratégico, por exemplo, comprar um smartphone novo, né? E aí o decisor me diz lá quais são os critérios: custo, câmera, armazenamento e bateria. E aí eu tenho essas três possibilidades, né? Essas três alternativas: Xiaomi, Samsung e iPhone, né? Bem, aí, então, lembre que são três processos, né? Primeiro, eu tenho que fazer a comparação entre as alternativas, eu tenho que fazer a correção, a ponderação entre os critérios. Para quê? Para chegar aos pesos dos critérios, né? Aí vou usar a escala fundamental de Saat. Então, esse é o primeiro processo, né? Comparação entre os critérios para gerar os pesos dos critérios. Depois, o segundo processo, eu vou normalizar a matriz de decisão, né? E eu tenho que tomar cuidado para ver se o critério é monotônico de custo ou de benefício. E o terceiro processo é o processo de agregação. Eu vou multiplicar a minha matriz de decisão normalizada pelo meu vetor de pesos. Então, são três processos básicos do método, né? Então, o primeiro processo. Então, ó, vou comparar lá os critérios, né? Então, sempre vai ser uma matriz quadrada, sempre, né? Com os critérios nas linhas e nas colunas, né? E aí está aqui a escala de Saat. Então, vou lá, né? A diagonal principal sempre 1, e aí o decisor ele fazendo a atribuição ali na parte superior, né? Ali na parte verde da matriz, automaticamente a parte de baixo já se auto-preenche devido ao axioma da reciprocidade, né? Então, beleza, eu tenho n vezes n menos 1 sobre 2 comparações, e aí eu vou perguntando para o decisor, né? O quanto custo para você é mais ou menos importante que a câmera? Aí ele coloca 3. Então, a recíproca dá 1/3,
né? Custo com armazenamento, 5. Aí a recíproca dá 1/5. Custo com bateria, 7. Aí a recíproca com 7. Câmera com armazenamento, 3. Aí armazenamento com câmera, 1/3. Câmera com bateria, 7. A recíproca com 7. E armazenamento em relação à bateria, 3. E aí a recíproca, 1/3. Tudo bem até aí? Tranquilo? Deixa eu pegar esses dados aqui que eu vou precisar mostrar lá na frente para vocês. Ok. Aí, daí, eu transformo isso em números decimais, né? Faço o somatório das colunas, e aí normalizo ali, fazendo AIJ dividido pelo somatório de AIJ, né? Então, dali 1 dividido por 1676, 0,597, e assim eu vou fazendo com todos os valores, tá? E aí eu vou fazer isso para todas as células. Tudo bem até aí ou não? Alguém se perdeu? Lembrando que eu só estou fazendo uma passagem rápida, porque isso eu já mostrei passo a passo na semana passada, tá? Só para a gente poder fazer o exercício aqui, mão na massa, aqui com a turma. Beleza. Então, tenho aí a matriz de decisão, já a matriz de ponderações, toda normalizada. Então, aí agora eu vou fazer a média aritmética de cada linha. E aí eu vou achar o meu vetor prioridade, que, na verdade, eu já tenho o peso de cada critério, né? Então, eu já sei que o peso do custo é 54,8%, o peso da câmera é 28,3%, o peso do armazenamento é 11,7% e o peso da bateria é 5,2%, né? Quer dizer, é a primeira etapa, né? O primeiro processo do método HP, que por si só já é um resultado fantástico, né? Porque agora o tomador de decisão ele sabe exatamente a porcentagem, né, o peso de cada critério na hora que ele for decidir. Ele não tinha esses valores, né? Ele não tinha esse 54,8%, 28,3%, né? Isso só foi possível porque ele fez a comparação par a par utilizando a escala fundamental de Saat. Tudo bem até aí? Pois bem, só que aí tem um problema, né? Nós ainda não podemos confiar cegamente nesses resultados. Por quê? Porque eu tenho que verificar a consistência das comparações, né? Vai que o tomador de decisão chutou lá qualquer coisa, chutou um monte de valor maluco, sem nem pensar no problema. Então, eu tenho que fazer o cálculo da consistência. E nós vimos que a razão de consistência tem que dar menor do que 10%, né? Então, beleza. Então, vou pegar aqui, vou pegar o peso aqui do custo e vou multiplicar todo mundo na coluna do custo, né? Depois eu vou pegar o peso da câmera, multiplicar todo mundo na coluna da câmera. O peso do armazenamento, multiplicar todo mundo na coluna do armazenamento. E o peso da bateria, né? Vou pegar aqui a bateria e vou multiplicar todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui na coluna da bateria, né? E com isso eu vou achar essa nova matriz. Vou colocar ela aqui. Bem, então agora o que nós vamos fazer? Então agora eu vou pegar aqui, fazer esse somatório aqui de cada linha, né? Esse somatório aqui para todo mundo. E depois eu vou dividir, né, cada valor pelo respectivo peso lá do vetor prioridade, né? Então, vou encontrar aqui esses valores. Tá. Vou fazer esse somatório e, com isso, eu calculo o valor do lambda máximo, que é o somatório de AI dividido por N. Então, o lambda máximo aqui deu 4,14. Bem, agora eu tenho o lambda máximo, que é 4,14, e o valor da razão, né, do RI, né, do índice randômico, que é tabelado.
Então, eu vou jogar aqui nessa fórmula CI, o índice de consistência lambda máximo menos N sobre N menos 1, e o CR é CI sobre RI. Né? Então, vou jogar aqui na fórmula, e aí achei que a minha razão de consistência deu 5,2%. Então, esse vetor que nós achamos, né, esse vetor de peso, está tudo bem com ele, porque o limite é até 10%, ele não passou de 10%. Quer dizer que o decisor ele fez uma comparação paritária legal para a gente. Né? Ok. Aí, continuando o problema, então, eu tenho lá, né? Aí vamos para a matriz. Então, terminou o primeiro processo. Resolvi a questão do estabelecimento dos pesos dos critérios. Agora, vamos ver a matriz de decisão, né? Então, tenho aqui o custo, a câmera, o armazenamento e a duração da bateria. E aí, juntando todo mundo, eu tenho aí a nossa matriz de decisão. Só que aí nós temos um problema, que a matriz, né? Cada coluna tem uma unidade de medida diferente, né? Então, o custo está em reais, a câmera em megapixel, o armazenamento em giga, a bateria em horas. Então, a gente precisa acabar com essas unidades de medida. Então, vamos normalizar todo mundo. Só que, na hora de normalizar, eu tenho que observar se o meu critério ele é de custo ou é de benefício, né? Porque se o critério for de custo, eu tenho que fazer essa jogada algébrica, eu tenho que inverter todo mundo, colocar 1 sobre A e J. Por quê? Para fazer com que o maior seja o menor. Né? Então, eu vou inverter todo mundo, 1 sobre 1.500, 1 sobre 1.800 e 1 sobre 5.000. E depois que eu inverter todo mundo, aí sim que eu vou fazer o A e J dividido pelo somatório de A e J. Né? Observem que aí o telefone mais barato, R$ 1.500, é justamente aquele que ficou com o maior peso local, 46,87%. E o mais caro ficou com o menor peso local, 14,06%. Por quê? Só deu certo porque eu fiz essa inversão aqui. Né? Ou seja, quando eu inverto, eu penalizo o maior valor. Tudo bem até aí? Tá? Bem, aí vou fazer a mesma coisa. A câmera, não. A câmera é um critério de lucro, né? Ou de benefício. Então, quanto maior, melhor. Eu não preciso inverter nada, né? Só fazer o AIJ dividido pelo somatório de AIJ, né? E está resolvido. Né? Depois, o armazenamento. Também, quanto maior, melhor. Então, vou fazer lá AIJ dividido pelo somatório de AIJ. Né? E depois, a duração da bateria também eu não preciso inverter, porque quanto maior a duração da bateria, melhor o telefone. Né? Então, tá. E aí nós chegamos aqui à nossa matriz de decisão normalizada. Reparem que todas as unidades de medida desapareceram. Né? As minhas colunas estão todas em termos de porcentagem, né? Todas somando 100%. Tá? Então, com isso, nós concluímos a segunda etapa do método AHP. Então, a primeira etapa, nós fizemos a comparação paritária entre os critérios para achar o peso dos critérios. Aqui, nós normalizamos a matriz de decisão. E agora, nós vamos fazer a agregação. Como é que nós vamos agregar? Multiplicando essa matriz por aquele vetor de pesos que nós já tínhamos calculado. Né? Então, vou pegar, ó, isso aqui foi o que nós fizemos no primeiro processo. Essa matriz foi a matriz que nós encontramos no segundo processo. E o resultado dessa multiplicação matricial é o processo de agregação, é o nosso terceiro processo do método AHP. Tudo bem até aí? E aí, fazendo essa multiplicação, nós vamos achar aí o ranking final, né? Então, o Xiaomi ficou com 38,10%, Samsung 35,6%,
e o iPhone com 26,2%. Tudo bem até aí? Tranquilo? Deixa eu pegar aqui um negócio aqui que eu esqueci. Matriz de decisão para jogar lá no exemplo para vocês observarem. Aqui, não. Aqui não. Aí. Vou pegar aqui. Ok. Ok. Então, tá. Então, com isso, terminou o método HP, né? A aplicação aí, num exemplo direto do método HP. Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu algum passo? Tá? Então, ok. Então, aí são as equações, esse passo a passo que eu mostrei para vocês, basicamente esse conjunto aí de 6 equações, né? Foi desenvolvido pelo Thomas Saat, lá em 1977, né? Essa aí é a descrição matemática do método. Tá? Bem, aí nós desenvolvemos essa ferramenta, né? Esse software aqui no IME, em Python, enfim, utilizamos uma série de linguagens, né? É um software online, você não precisa instalar nada para usar, né? Só carregar aí no seu browser. E aí, na verdade, eu queria fazer um software para o método HP TopSys 2N, que foi um método lançado em 2018. Eu gosto de trabalhar com métodos mais novos. Mas aí, como para utilizar, rodar o HP TopSys 2N, eu preciso dos resultados do HP, preciso dos resultados do método TopSys, então aí nós deixamos a opção, né, de você utilizar só o HP, só o TopSys, ou então o HP TopSys 2N, né? Mas o HP TopSys 2N não será, eu não falarei com ele aqui no nosso curso, né? E aí nós fizemos o registro de programa de computador, né, no INPI. Aqui no Brasil nós não temos patente de software, né? Mas ao invés da patente nós temos o registro, que é, né, como se fosse aí basicamente a mesma coisa, né? É lá na diretoria de patentes do INPI. E esse, assim, precisamente é a minha linha de pesquisa aqui no IME, né, que é desenvolvimento de plataformas computacionais de apoio à tomada de decisão. E aí nós já temos mais de 50 softwares, né, já demos entrada em mais de 50 sistemas de apoio à decisão lá na diretoria de patentes do INPI, né? Então, vamos lá. Então, vamos colocar a mão na massa, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, como se utiliza o software, e depois vou passar um trabalho aqui para vocês, né? Um trabalhinho para vocês aprenderem a mexer aí no software, né? Então, vamos lá. Então, aqui, vou mandar aqui para vocês o endereço. Vou mandar lá no nosso grupo do WhatsApp, ó. Acho que fica melhor que no chat aqui. Cadê o nosso grupo aqui? Problemas complexos. Aqui. Deem uma olhada aí se o site está abrindo, por favor. Esse site que está aqui na... Conseguiram abrir aí? Aqui abriu. Foi? Está funcionando? Sim, professor. Tá? Sim. Então tá. Então vamos lá. Então, eu vou rodar aqui, vou mostrar para vocês exatamente o mesmo exemplo que eu acabei de resolver aqui numericamente, né? Então, aqui de uma maneira geral, né, você tem o software aqui, você pode consultá-lo, né? Nós já fizemos em português e em inglês, né?
se você quiser saber lá sobre o grupo de pesquisa, né, que desenvolveu a plataforma, tem lá os nomes dos pesquisadores, né, o link no LinkedIn, currículo Lattes, né? Então, tudo bonitinho aí, se vocês quiserem saber um pouco mais. Tá? Aí tem os tutoriais, né, sobre os métodos, ó, HP, TOPSIS, HP, TOPSIS 2N, leitura complementar, né? Então, tá bem bonitinho, né? Bem intuitivo. Aí você vai lá e clica em HP, ó, por exemplo. Aí deu o nome à sua análise. Então, vou colocar lá, ó, smartphones. Né? Então, vou lá. Então, ó, a primeira tela que aparece, ó, alternativas. Então, vou dar um nome aqui para as alternativas, né? Então, tenho lá, ó, Xiaomi, né? Samsung. E aí eu venho aqui, adicionar alternativa, vou colocar lá o iPhone. Tudo bem até aí? É a primeira tela, eu vou fazer o input ali das alternativas. Ok? Aí eu vou aqui, ó, próximo. Bem, aí ele fala aqui, ó, critérios quantitativos. No nosso caso aí, os 4 critérios são quantitativos, né? Então, eu vou colocar lá custo, ó, adicionar. Então, eu tenho aqui câmera, adicionar, armazenamento, adicionar e bateria, ok. Tá? Então, segunda tela, eu vou colocar os critérios. Vou lá para a próxima. No nosso problema aqui, nós não temos nenhum critério qualitativo, né? Então, é só eu ir para próximo, sem acrescentar nenhum. Agora, repare, eu vou preencher os dados da matriz de decisão, né? Então, eu tenho aqui, ó, custo. Lá no custo, ó, o Xiaomi é 1.500, o Samsung 1.800 e o iPhone 5.000. E aqui eu tenho que dizer se o critério é de maximização ou de minimização, para ele fazer aquela jogada algébrica de inverter ou não os valores desse critério, né? Então, no nosso caso aqui, eu quero pagar o mínimo possível, né? Depois, a câmera. Vou botar lá 12 e o iPhone 20. Então, aqui já está lá, maximizar já é o default, né? Depois, armazenamento. 64, 128 e 128. E eu quero maximizar, já está lá maximizar. E aqui o Xiaomi, e aqui bateria, 24, 18 e 10. E eu quero maximizar também. Tá? Com isso, concluímos aí o preenchimento da terceira tela. E aí eu vou para a próxima. Tudo bem até aí? Então, ó, foram 3 telas, né? A primeira, eu vou colocar as alternativas. A segunda, os critérios. A terceira, eu vou preencher a matriz de decisão. E a quarta é a comparação paritária, usando a escala de Saat, né? Então, o que o decisor falou para a gente na comparação? Quando eu perguntei para ele o quanto que o custo é mais ou menos importante que a câmera, ele disse que o custo é mais importante que a câmera, ele disse que é 3. Então, venho aqui nessa barrinha, ela rola para lá e para cá. Se o custo for mais importante que a câmera, eu digo que é 3. Se for o contrário, se o custo for menos importante, no caso, a câmera que é mais importante, aí eu coloco 1/3. Quer dizer que o custo tem 1/3 da importância da câmera, né? Mas, nesse caso aqui, não, o custo que é mais importante. Depois, custo em relação ao armazenamento.
Então, ele disse que é muito mais importante. Então, vou lá, 5. Depois, custo em relação à bateria. Ele disse que é 7. Né? Depois, câmera em relação ao armazenamento. Ele disse que é 3. Depois, câmera em relação à bateria. Ele disse que é 7. Né? E, por último, armazenamento em relação à bateria. Ele disse que é 3. Tudo bem até aí? Tá? E aí eu vou aqui submeter todo aquele cálculo que nós gastamos mais de 2 horas na semana passada explicando, ele faz aqui em menos de 1 minuto. Ó. Ele já te dá aqui ó, o resultado final, ó, Xiaomi, lá, exatamente o que nós achamos fazendo à mão, né, na semana passada. Ó. Xiaomi 38,15%, Samsung 35,6% e iPhone 26,25%. Né? Já te dá aí o índice de preferência global de cada alternativa. Né? Aí aqui, ó, observa que ele já te dá bonitinho a matriz de decisão normalizada e o peso de cada critério aqui, o peso do custo, 54,79, o peso da câmera, o peso do armazenamento e o peso da bateria. Né? E, além disso, né, se for uma pessoa... Porque, assim, a ideia é desenvolver o menos é mais. Né? Então, a ideia de desenvolver essa ferramenta foi para permitir que a sociedade, de uma maneira geral, pudesse utilizar essa ferramenta. Né? Então, vamos dizer assim, para leigos. Né? Então, assim, para o leigo, o que importa é isso aqui. Ele precisa saber quem é o primeiro, o segundo e o terceiro, e a pontuação, né? A porcentagem. Mas, se for uma pessoa que sabe um pouquinho mais do assunto, quer escrever um artigo científico, quer um pouco mais de detalhes, é só vir aqui em mais, ó, que aí ele mostra quem é critério de maximização, minimização, ó, mostra aqui a matriz de ponderações, né? Mostra o índice randômico. É claro que, se for o leigo vendo, o leigo nem sabe o que é índice randômico, o que é lambda máximo, né? Mas vamos supor que você está escrevendo um artigo, você precisa desses dados para fundamentar o seu resultado, né? E aí ele dá lá ó, a taxa de consistência, né? Ó, 5,21%, classificação ótima. Né? E aí está aqui o resultado, bem detalhado, né? Tudo que te interessa. Se você sair dessa página, você perde tudo. Né? Então, a opção que você tem, se quiser usar posteriormente os resultados, é salvar aqui o PDF, né? E aí salva lá no seu pendrive, salva na nuvem, né? E aí você fica com esse resultado disponível aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem, né? Então, fica aqui o resultado bonitinho para você utilizar posteriormente na sua pesquisa, na sua consulta, né? Ou se você quiser lançar esses valores novamente. Tudo bem até aí? Deu para entender? Perfeito, professor. Deu para entender. Não é fácil a ferramenta de usar? Demais. Fácil, né? Imagina se você for fazer toda vez, né? Fazer lá um Excel. Não tem nada demais, mas você vai levar um tempinho aí para fazer no Excel, ou baixar uma biblioteca do R, né? Porque tem no R, né? Só que aí, né? Enfim. Bem, então qual é a atividade? Deixa eu ver aqui. Então, a atividade que eu quero propor é o seguinte. Vamos lá. Atividade prática, né? Então, a atividade que eu quero propor aqui para a turma é o seguinte. Vamos colocar a mão na massa aí, né? Então, eu vou separar a turma em grupos, né? Deixa eu ver. Somos 14, tirei o show a 12, dá para fazer 4 grupos de 3, né? E eu quero que vocês peguem um problema qualquer. Sei lá, vou tomar uma decisão com relação a um laptop, um carro, uma casa para alugar, um apartamento, uma faculdade, um curso de graduação para fazer, uma moto, uma cidade para morar, né?
um lugar para fazer um lanche, né? McDonald's, KFC, Burger King. Aí os critérios, vou colocar lá preço médio do lanche, distância do local para minha casa, tempo médio de atendimento, né? Por aí vai, né? Então, aí cada grupo vai pensar num problema, vai estruturar o problema, né? Ou seja, estruturar, o que eu chamo de estruturação? Você levantar lá, o grupo vai discutir, né, quais são os critérios relevantes, né? Chegar nas alternativas e montar a matriz de decisão, né? E, em seguida, vão utilizar a plataforma Tree Decision Methods para ver qual é o resultado que o método HP indica como solução. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Sim. Tá? Uma dúvida. Os trios, né? Grupos, a gente aqui escolhe ou o senhor vai trabalhar aí? Não, critério você vai discutir no grupo e o grupo vai chegar, né? Por exemplo, junto eu, você e o show. Vamos lanchar? Vamos comer fora? Vem cá, o que a gente tem que considerar para a gente escolher o local? Tem que ser barato. Então tá bom. Então o custo é um critério, né? Não pode demorar muito, porque eu estou com fome. Então, peraí. Então, para a gente, o tempo médio de atendimento é importante, porque a gente quer ser atendido rápido, né? Que mais? Entendeu? Então, assim, vai depender do que o grupo considerar importante. A decisão, ela depende do decisor, né? Eu não posso dizer para você quais critérios que são importantes. Você que Eu tem pergunto que... a divisão. Quem vai Você, fazer? você que tem que chegar num consenso aí com o seu grupo, tá bom? Sim. Eu Então, perguntei a divisão da quem vai fazer com quem. O senhor vai separar aí cada colega escolhe quem quiser. a sua internet está muito ruim, cara. Eu não estou conseguindo te entender. Pergunta da divisão dos grupos. Ah, O colega vai escolher com quem ele quiser fazer ou o senhor vai não. separar aí? Eu vou separar agora aleatoriamente aqui. Tem um recurso aqui no Zoom que já separa, tá? Ótimo. E aí, claro, vocês têm, é o que eu falo, pessoal, menos é mais, né? Não adianta ser megalomania. Eu quero fazer uma usina nuclear no interior da Bahia. Não é isso, não. Tem que ser assim, um problema bobinho que todo mundo consiga opinar, né? Laptop, um smartphone, né? É um lugar para lanchar, para dar certo, né? Tá? Então, eu vou dar, são 20, 23, eu vou dar 30 minutos para vocês discutirem, vou separar aqui agora, né? Vou dar 30 minutos, quando for ali 8h53, 8h55, eu vou voltar, a gente discute ali 10 minutinhos, o que cada grupo achou, né? Serão aí 4 grupos, e aí a gente fecha a nossa aula. Tudo bem? Tá? Ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui, permitir para que todo mundo compartilhe, que aí, se vocês quiserem discutir entre vocês... um já se mandou, ficou com medo do trabalho, ou não quis fazer, sei lá, já meteu o pé. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Me lembro aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ao invés de 4, eu vou fazer 3 grupos, né? Que é dar certinho 4 de 3, mas se eu deixar agora, vou botar 3 grupos, então. Tá? Então, create. 3 grupos, isso vai ficar... Tá, ok. E aí ele já cria aqui, vocês vão receber aí um aviso, é só clicar que aí cada um já vai para uma sala, eu já segreguei as salas, né? Então tá Francisco, o Show e Lucas na mesma sala, a outra sala tá Hernando, Armu e Iago e Paulo, e a terceira sala Edilson, Lucas, Maiara e Roano.
Nossa, isso aí. Ô, Lucas, e eu entrei E, em outra. peraí. Tu estava em qual em um show? Eu tava uma com o Lucas. Foi mal, Ah, professor. peraí. Deixa eu te jogar lá de novo. Peraí. O show estava aqui na sala um. Peraí. Lucas. Peraí. Deixa eu ver aqui como é que. Tu estava na sala um, né? Peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar fazer aqui um. Agora acho que vai. Beleza. Vou para ele, viu? Valeu.
E aí, pessoal, como foi a experiência? E aí, Paulo? Fala um pouquinho aí do teu grupo. Bom, nosso grupo fez um trabalho, eu achei bem bacana. Agora, a gente estava, como a gente investiu muito tempo em discutir o assunto, a gente estava acabando de inserir os dados quando o tempo acabou. Eu Ah, acho é? acho que Iago estava fazendo isso. É possível até que nesse Inter ele já tenha concluído. Não sei se ele Tá. gostaria de passar. Tá, então eu vou chamar o outro, enquanto é isso, se estiver rodando aí, vai inserindo aí, vai acabando para a gente comentar. O Lucas, o grupo 1, viu? Hum. Aí o Hernando e o Lucas já tá com o bicho pronto aí, se quiser mostrar. Opa, vamos lá, grupo 1, então. Lucas, você comanda. Certo. Boa noite, pessoal. Professor Marcos, prefere que eu mostre o PDF ou... Pode compartilhar aí com a gente. Ótimo. Já. Poxa. Share screen. Essa lá é share screen. Isso. Pronto, já aparece aí, né? Aham. O que a gente fez foi fazer esses laptops. A gente colocou Dell, Apple e positivo. três alternativas, três marcas, e aí esses critérios aqui são Sistema qualitativos operacional, e preço, memória RAM, capacidade SSD, tamanho da tela. Tá. Como é que você... Deixa eu perguntar aqui, espera aí. Como é que você... Como é que foi a entrada do sistema operacional, a unidade de medida? como qualitativo a gente colocou nominal mesmo. Linux para o computador positivo, Windows para o computador Dell e macOS para o computador Apple. Pô, teu áudio está muito ruim, cara. Não sei se é teu headset. Qualitativa, Lucas. É, O melhor agora? Tá, melhorou. Pronto. Aí fala. O o sistema foi o operacional único foi qualitativo. qualitativo. Eu falei Qualitativo. quantitativo, desculpa. Foi o único qualitativo. Foi o Linux para o computador E aí, como é que positivo. você trabalhou com esse critério qualitativo? Tinha uma seção Tá, aí você no usou a site. escala fundamental de SAAT para comparar as alternativas dentro de cada critério. Isso, foi. Tá, ok, beleza. Aí o preço, tudo bem, tu tinha os preços, memória RAM, capacidade SSD, tamanho da tela, Aí, ok. aí ficou tudo quantitativo, exatamente, só essa. Aí esse resultado, veja bem, dá uma análise interessante, né? Sim. Se você, porque no final o que interessa para a gente é o ranking, né? Então ficou primeiro o Dell, segundo o Apple, terceiro positivo, né? E aí, na prática, como tem muito essa questão da escala psicométrica, né? Usando aí comparação paritária, eu posso dizer que, tecnicamente, o Apple está empatado com o Dell, né? Uhum. 38,39%, 39,09%, bastasse que você variasse um pontinho lá na escala de SAAT, alguém que levou 7 levasse 6, e talvez essa ordem já mudasse, Dell e Apple, né? Então, em termos práticos, assim, se você for apoiar a tomada de decisão, o que eu faria, né? Falaria para o decisor, olha, na minha avaliação, Dell e Apple estão tecnicamente empatados. Mas eu não sei qual comprar. Mas eu já sei qual não comprar. O positivo já está fora, porque os outros dois têm quase o dobro de preferência global em relação ao último, né? Praticamente, Dell levou 40%, Apple levou 40%, positivo levou 20%. Então, é o que eu sempre falo, saber o que não fazer, o que não decidir, é tão importante quanto saber o que decidir, né? Senão nós não teríamos tantas decisões ruins como nós vemos por aí. Então, eu não sei qual eu vou comprar,
mas eu já sei que o positivo não é para comprar, né? Então, eu já tiro o positivo, já reduz o escopo do meu problema, né? E aí, saindo positivo, o que eu posso fazer? Eu posso rodar o método todo de novo, só com Dell e com Apple, para ver se aumenta a distância entre eles, para ver se realmente o Dell se consolida na primeira posição ou se há uma inversão de ordem entre o Dell e o Apple. Entendeu? Esse processo é o que nós chamamos de destilação. Eu tiro o último e rodo o método de novo para ver qual é, se muda a ordenação ou não. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Tá? Muito bom. Muito bom, muito legal esse teu problema. Parabéns. Obrigado. Tem outro grupo aí pronto? E aí? Professor, eu fiz upload do nosso trabalho ali no grupo do WhatsApp. Eu não estou conseguindo conectar com o computador, mas está ali. Deixa eu ver aqui, peraí, se eu consigo baixar, peraí. Do Iago. Peraí que eu estou baixando aqui. Peraí que eu estou baixando aqui. Vou compartilhar aqui do Iago, né? Iago está aqui, ó. Então, explica aí o problema. O nosso grupo, Ah, o problema examinado foi uma implantação de uma faculdade, uma universidade. ok. E aí nós consideramos Público ou como privada? privada. Chegamos também a essa discussão. Tá. Seria privada. Ficou um Salvador, pouco Curitiba, Campinas e Brasília. Por que isso. essas cidades? São as cidades dos integrantes do grupo. Ok. Tirando Brasília, que a outra participante teve algum problema de conexão, nós não pudemos colher Tá, a informação da cidade dela e chutamos Brasília. tá. Aí vamos aos critérios, então. Por que população é importante como critério? Pensamos a população como a quantidade possível, né, de demanda represada. E a renda média para calcular uma possibilidade ali de gasto, né? Talvez uma ordem de É. importância de consumo da população. Talvez a O gente tenha que custo, pensar um pouco melhor, né? Que você vê que, por exemplo, no Rio, em São Paulo, por exemplo, no Rio, a população é relativamente grande, mas já tem muita faculdade, né? Então, de repente, fosse mais interessante você levar uma faculdade para um lugar pequeno, justamente para desenvolver aquela cidade, que é o que acontece com muitas... Eu vejo acontecer em muitos casos, né? Por exemplo, o próprio professor Daniel Moura, né, lá da UFCG, ele dá aula num campus lá em Sumé, lá no interior da Paraíba. Quer dizer, o governo colocou justamente lá para levar o progresso para aquela região. E, realmente, a região tem desenvolvido muito nos últimos anos, justamente porque colocou uma faculdade lá, né? Então, senão acaba polarizando, né? Onde já tem, fica com mais ainda, e quem não tem, continua sem nada, né? ótimo, professor. Isso passou ali no raciocínio. Né? Eu cheguei a dar uma olhada ali numa dissertação que falava sobre alguns aspectos a serem considerados quando da implantação, só que é de universidades públicas, né? É uma Uhum. dissertação da UFSC. Uhum. Deixa eu ver se eu Isso aqui tenho a gente só aqui. está discutindo, né? É só um bate-papo aqui, né? É Sim, que tudo até, depende, né? Tudo depende do sim, ponto de sim, vista, né? Ah, eu quero atender exatamente. muita gente, tal. Ah, então tem que ir para a cidade, né, com a superpopulação. Ah, não, eu quero, pô, levar o desenvolvimento para a cidade que é pequena e tal, né? Tudo depende vamos dizer assim, do objetivo do tomador de decisão, né? Aonde que ele quer chegar com aquela decisão,
Sim, sim, Mas sim, entendi. professor. Aí, renda média, por que renda média? Veja bem, o que eu quero levar vocês a raciocinarem é: eu preciso definir os critérios, né? Tá bom, o que você chama de população? População é isso. O que você chama de renda média? Renda média de cada cidadão, renda per capita, né? Você tem que definir cada critério e você tem que escrever, né, ali um parágrafo, um artigo, um trabalho. Por que aquele critério é importante para a tomada de decisão, né? Então, por que a renda média é importante, né? Eu vou considerar o quê? Quando a renda média é alta ou quando a renda... Vou entender aí que é renda per capita, né? Quanto maior, melhor, ou quanto melhor, pior. E por quê? Fala aí, me explica aí. O Legal, professor. que você chamou de renda média? A renda per capita da cidade? Isso, seria a renda per capita. Aí seria um Ok, aprox do poder aquisitivo da população, que aí ok. estaria E aí, quanto atrelada, maior, melhor, ou quanto maior, pior? quanto maior, melhor, nesse caso. Foi um Ah, critério de maximização, professor. entendi. Tá. Então, realmente faz sentido, né? Se é uma universidade privada, eu vou abrir uma universidade justamente onde tem muito mercado, onde tem muita gente, né? E não onde tem pouca gente. E eu quero ir para um público que tem condição de pagar, né? Então, quanto maior, melhor. Ok. Aí, custo de construção. Aí é o contrário, né? Quanto maior, pior. Exatamente. Voltando até um pouco sobre a questão de renda média também, de população, poderia acabar entrando outros critérios também, né? Sim, Exemplo dos sim, cursos claro. oferecidos, né? Sim, sim. Custo de mão de obra, né? Sim, Tem lugar exatamente. que, né, a mão de obra é cara, né? Vários direitos trabalhistas, e não sei o quê, e é mais difícil, né? O salário médio é mais alto. Então, tem vários outros critérios que poderiam entrar aí, né? A questão do transporte público, né? Se o transporte é bom ou não é, né? Enfim, né? Quantidade de professores também na região, né? Isso tudo poderia entrar. Alunos de ensino médio, aí é quanto maior, melhor, né? Porque aí tem mais alunos né, que podem entrar na faculdade, né, para cursar, né? Eu imagino. Isso. Também foi um critério de maximização. Maximização. Entendi. Aí o resultado, como é que ficou lá? Peraí, sobe um pouquinho aí. Aí ficou, deixa eu ver, sobe um pouco. Não, sou eu que estou aqui, estou mandando tu subir. Então quer dizer, olha só, disparado ficou aí Salvador em primeiro lugar, Brasília em último e Curitiba e Campinas empatado, né? Vamos entender esse resultado. Espera aí, Salvador, por que Salvador disparou na frente? Ele tem uma população quase do mesmo tamanho de Brasília, né? Aqui. A população é quase do mesmo tamanho de Brasília. Então, engraçado que ele ficou em primeiro e Brasília ficou em último. Os números não mentem, né? Vamos ver. Por que ele disparou na frente? A população dele é alta, é o triplo de Campinas e o dobro de Curitiba, ok, faz sentido ele ganhar. A renda média é muito baixa, então ele deveria ser penalizado por isso, né? É a renda mais baixa. Então, mesmo assim, ele disparou na frente. Então, nos outros critérios, ele tem que estar bem. Custo de construção, é um dos mais baratos, né? 1.900, ok. Só não perde para Campinas. Ele disparou aqui, aluno no ensino médio, né? 110 mil alunos. Pô, Brasília tem 6 mil. Não sei se esses valores foram chutados ou não, né? Mas, caramba, foi por isso que ele ganhou. Foi por causa do número de alunos. É uma população ali, um critério populacional qualificado, né? Pelo número de... Foi por causa do número de alunos. Número absurdo de alunos. Brasília tem 6 mil, quer dizer, Salvador tem 110 mil, né? Quer dizer,
10 vezes. Salvador tem quase 20 vezes mais, um público maior que Brasília, né? Campinas, 38 mil, quer dizer, Salvador tem quase 4 vezes Campinas. Curitiba tem mais que o dobro, né? 118 mil, quase o dobro. Então, foi por isso, ele tem disparado, ele tem muito mais alunos que todo mundo, ele é relativamente barato para construir, é o segundo mais barato, né? E a população é a segunda maior, né? Ele só perde aí na renda per capita, né? Mas aí vai depender dos pesos também, né? Vai depender dos pesos que foi dado para cada coisa, né? Olha aqui, deixa eu ver. Alunos no ensino médio, ó, 5 em relação à população, 3 em relação à média, 2 custo de construção, e aluno do ensino médio, a mesma aluno do ensino médio 1, custo 2, quer dizer, aí observa só, por que Salvador ganhou disparado? Porque o critério aluno do ensino médio é mais importante que todos os outros, né? É 5 em relação à população, 3 em relação à renda média e 2 em relação ao custo de construção. Então, ele é mais importante que todos os outros. Quer dizer, ele é disparado o maior, 110 mil. E, ainda por cima, esse critério é mais importante que todos os outros. Não tinha como Salvador não ganhar, né? E Brasília, observa só, contrariando o senso comum, né? Embora tenha a maior renda per capita, né? Quer dizer, o investidor poderia falar, não, vou levar a minha faculdade para Brasília, né? Tem a maior renda média, 2.900, né? Vou levar para lá, mas, na verdade, ela fica em último lugar, se você considerar os outros critérios. Muito bom esse problema, muito bacana, muito interessante. Dá para fazer uma boa... Você veja que mesmo problemas relativamente simples, dá para a gente fazer uma boa análise em cima do problema, né? Ou seja, para o investidor da universidade privada, né, está indo. Então, eu vou falar para ele, olha só, sem dúvida, o primeiro lugar é Salvador, botar a faculdade lá. Sem dúvida, o lugar que não é para ir, Brasília, contrariando o senso comum, né? Onde eu tenho a maior renda per capita, tem tudo para dar errado, justamente porque eu tenho poucos alunos, né? A renda é alta, mas eu quase não tenho aluno, o que adianta? Né? Então, o lugar que não é para abrir é Brasília. E os outros dois ali empatados, Curitiba e Campinas, praticamente ali empatados. Muito legal, muito bom o resultado. A gente poderia complexificar um pouco, né, professor? Colocar também quais são as necessidades locais, né, das indústrias. Sim, Qual sempre que é o dá. índice de retenção, né, de jovens no local, Sim, enfim. isso. Dado o tempo, foi o que Não, a gente sim, conseguiu só... estruturar. Não, ficou muito bom, muito legal. Quem mais? O Paulo, o grupo do Paulo, conseguiu fechar aí? O Iago acabou de apresentar, professor. Ah, foi o Iago? É esse o seu? Ah, tá bom, Isso. beleza. Maravilha. Tem mais algum? Mais algum grupo que não? Do Amu? Maiara aí, professor. Opa, cadê? Cadê a Maiara? Tá pronto aí, Maiara? Oi, professor. Eu tenho aqui, eu tinha colocado também no grupo, mas eu posso. Abre aí para a gente ver. Tá aparecendo já? Já. Do carro. Tá, peraí. Vamos lá. Modelo de carro. Isso. Ok. Isso, a ideia foi escolher, a gente adotou alguns critérios e escolher qual que seria a melhor opção dentre aqueles critérios, Uhum, não com tá, objetivo específico, mas só para escolher. Dentre os tá. critérios, a gente colocou custo, motor, né, a capacidade em cavalos,
Capacidade de porta-malas também foi volume, o consumo, que é o quilômetro por litro que cada modelo faz, e o ano do automóvel. A gente escolheu Corolla, Onix, Ranger, Civic e o Ka, Ford Ka. Uhum. E aí, dessa forma, o Ranger ele ficou em primeiro lugar, depois o Civic e depois o Onix. Aí Uhum. o Ford Ka e o Corolla foram parecidos, né? Assim Ok. como o Civic e o Onix também. Então, o Ranger foi em primeiro lugar. Vamos lá. Vamos tentar entender esse problema. Bem, o primeiro problema que eu vejo aí, nesse problema. Tudo bem, a gente só está discutindo aqui. Eu sei que fez rápido e tal, né? Mas é justamente para a gente discutir, para aprender, né? O Uhum. primeiro problema que eu vejo aí é que, não sei se vocês se lembram, eu mostrei um slide sobre um comentário do Thomas Saat, lá no livro dele, né? Onde ele falava sobre consistência, né? Consistência lógica. E aí, em um dos momentos, não sei se vocês se lembram, ele fala que nós só podemos comparar coisas que são comparáveis, que são da mesma categoria, né? Então, assim, será que para minha tomada de decisão, para essa sua tomada de decisão, será que tem lógica? Será que são carros que eu posso colocar, vamos dizer assim, no mesmo pacote, um Ford Ka e uma Ford Ranger, né? Uhum. Tanto é que, né, a Ford Ranger tem uma caçamba que é enorme, e o Ford Ka não tem quase mala nenhuma, né? Então, é claro que a caçamba, quer dizer, na verdade, a Ford Ranger não tem nem mala. Eu nem posso dizer que a caçamba é uma mala, porque não é, né? Mala é uma coisa, a caçamba de caminhonete é outra, né? Então, quer dizer, já aí já inviabiliza a Ford Ranger ser um dos veículos desse grupo, porque nem mala ela tem caçamba, é outra coisa, né? Se eu comparasse, por exemplo, Ford Ranger, Hilux, né? Ranger, Hilux e S10, aí beleza, eu estou comparando 3 caminhonetes, né? Agora, comparar um Ford Ka com uma Ford Ranger, assim, no primeiro momento não faria o menor sentido, né? E a mesma coisa, por exemplo, um Corolla, aí tem um Corolla no meio, quer dizer, um sedã médio, né? Quer dizer, os três são completamente diferentes, né? Eu poderia Sim, comparar um Corolla com um Honda Civic e um Cruze, por exemplo. Aí eu estou comparando 3 sedãs médios, né? Então, a gente precisa tomar cuidado na hora de pensar, né, nos critérios e nas alternativas, entendeu? Bem, sim, verdade. Eu né? tinha esquecido desse detalhe da É, aula mesmo. Tem que eu só comparar coisas que são parecidas. que nem eu lembro que eu até dei o exemplo, né? Eu vou abrir uma vaga, sei lá, eu vou abrir Foi uma do estagiário, eu do lembro. Isso estagiário, mesmo. vou abrir uma vaga para estagiário de engenharia, né? Aí eu tenho 9 candidatos, mas aí um candidato já é engenheiro formado há 20 anos. Pô, mas aí é claro que ele vai ter muito mais anos de experiência, vai ter um portfólio muito mais, né? Ele vai ganhar, porque ele tem mais experiência, né? Uhum. Enfim, né? Já fala inglês, já sabe Excel, já não sei o quê, ele vai ganhar dos demais. Então, não estou comparando 9, tem um que é desigual, né? Então, tem que tomar cuidado na hora de selecionar as alternativas, né? E aí, no Sim, critério, por exemplo, custo, motor, ok, papapá, né? E aí você vê, o ano também é complicado da gente colocar como um critério aí, né? Porque se você for parar para pensar, se a gente pensar aí numa escala de intervalo de 2000 e... Porque o problema é a unidade de medida, né?
Porque quando eu coloco numa escala de intervalo, numa reta numérica, né? Se eu pensar de 0 até 2023, 2017, 2015, 17, 18, 23 vão estar quase em cima do mesmo ponto, dentro de uma reta numérica, né? Se eu pensar numa reta numérica, por exemplo, e pensar no porta-mala, por exemplo, eles vão estar em pontos distintos da reta. Mas se você pensar o ano aí, 2018, 23, como o ano aí é muito grande, né, 2000 e pouco, vão estar praticamente em cima do mesmo ponto. Então, eu tenho que pensar melhor na escala aí de como avaliar esse ano, né? De repente, seja melhor avaliar de maneira qualitativa. Porque na hora que eu for normalizar, embora o veículo de 2015 vá ficar um número decimal quase igual ao de 2023, na prática, eu sei que um carro com 8 anos de uso é muito pior do que um carro de 2023 é muito melhor do que um carro de 2015, né? Mas o método não vai conseguir fazer essa diferenciação, porque na hora que for normalizar, 2015 vai ficar muito próximo de 2023. Então, tem um problema na escala aí do ano que a gente precisa pensar com mais cuidado, né? Mas o exemplo foi ótimo também, porque é o que eu falei, né? Você vê a explicação, entende o que eu falei, entende a ferramenta, mas na hora que a gente vai colocar a mão na massa, é que as dúvidas aparecem e a gente tem a chance de fazer essa discussão, né? Por isso que eu pensei em fazer essa atividade hoje, né? Sim, verdade. Foi ótimo, professor. Muito bom, muito bacana. Parabéns aí. Tem alguém que não falou? Todo mundo falou? Tranquilo? Professor, Fala. é sempre bom evitar critérios Ah, alternativos, não estou te ouvindo, Lucas. evitar ter alguma alternativa. Deixa eu ver se é isso mesmo. Na questão do computador, o Ah, senhor perguntou do sistema operacional. ah, É um critério qualitativo. É sim. sempre bom evitar qualitativos porque dá problema na normalização, porque Não, eu não falei isso. Eu não ah, falei isso. Você pode ter é por, critério qualitativo. Tanto é que lá no pode ter. software que eu fiz tem a possibilidade de ter critério qualitativo, e aí você vai usar a escala fundamental de SAAT daquele critério dentro daquelas alternativas dentro daquele critério. Não tem problema Então, nenhum. Você pode ter critério qualitativo. E, tanto é que aliás, essa era uma das críticas do SAAT, né? E muitos métodos da PO e tal, muitas vezes a gente só utiliza o critério quantitativo, papapá, mas que deveria ser levado em consideração também critérios qualitativos na tomada de decisão. Mostrei para vocês também o trecho que o SAAT falava isso, né? Não tem problema nenhum. Você pode usar critério qualitativo, tá? perfeito. Ele fica numa parte separada daquele É, site, né? Então é é. tudo diferente. Eu coloquei o arquivo no grupo também. Até vi que tinham mais que ele exibia os valores dados aos critérios. Uhum. E aí, com esse PDF completo, eu joguei no grupo agora há pouco. Entendi. Tá bom, beleza. E aí, mais alguma dúvida, meus amigos? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então, com isso, dá para ver que todo mundo entendeu a matemática do método e todo mundo entendeu a usar a ferramenta. Agora é só utilizar, né? Agora vocês já têm uma ferramentazinha aí que vocês podem usar, seja na dissertação de mestrado, seja na tese de doutorado, seja no artigo da disciplina, né? E aí, o Showa, está aí na área? É Tudo isso aí, bem? professor. Eu acho que está. Bom, e nessa linha, vamos dizer assim, na próxima aula, a gente imaginou aquela apresentação dos dois trabalhos. Conseguiu falar com ele, professor, com outro colega? Pois é. Não, eu vou fazer o seguinte, eu ia propor, eu não consegui falar com ele. Mas também, como nós fizemos essa dinâmica hoje, né?
eu ia propor na semana que vem, no dia 10, eu falar sobre o método HP gaussiano, e a gente fecha o raciocínio, né? E a minha ideia é, além de dar o método, fazer uma prática parecida com essa, né? Mão na massa. E aí, no dia 17, a gente fazer essa apresentação do Paulo e do José. Tá O que bom. você acha? Não, tranquilo. Né? Aí fica tranquilo, E, no 17 de maio ainda temos água, ainda temos lenha para queimar aí para frente. não. Agora, o que que é importante? Eu acho assim, em junho já vai, vocês têm que se preparar, tá, gente? Cada É. um aí vai preparando, porque, vamos dizer, está chegando aí o momento de vocês darem o show. A E hora de essas vocês. discussões que eu estou fazendo não é à toa, né? Você vê, hoje Exatamente. colocamos a Muito mão na importante. massa, fiz essa análise, né? Aí semana que vem vou ensinar outro método, depois o Paulo vai mostrar a pesquisa dele, o José. Isso tudo vai contribuindo para, né, ir formando aquela massa crítica, aquele construto, para que cada um possa fazer o seu trabalho, final da disciplina. Perfeito. Mas e aí, o que você achou da ferramenta, o show? Conseguiu? Conseguiu, eu participei com o Luke, mas na verdade a gente já conhecia um pouco, né? Aham, Eu já tinha tido, você na isso. verdade já tinha me apresentado, e Aham, realmente, agora, realmente o software que vocês desenvolveram é uma beleza, né? É uma facilidade, muito é fácil, quase né? pegar na mão da gente e botar a gente para fazer, muito bom. Por exemplo, cadê? Aqui, né? Quando, assim, o aluno, né, que tem o primeiro contato com o método, né, e vê que aqui, as equações do método são essas, a primeira impressão que ele tem é que ele jamais vai ser capaz de resolver um Brincar com problema, isso, vamos dizer brincar assim, com isso, utilizar. né? A Aham. percepção que ele tem, ele fala, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu jamais vou ser capaz de rodar um problema utilizando essas equações, né? E aí, quando você entende a dinâmica do método e tem uma plataforma como essa para te ajudar, aí vira brincadeira de criança. Aí é um espetáculo. E essa que é a proposta, é facilitar mesmo, né? Essa é a Sim, ideia. O nosso papel como professor é facilitar, não é ficar com certeza. contando história, contando mistério, né? Tá bom? Então, tá bom, Muito bom. pessoal. Então, semana que vem, dia 10, vamos encerrar. Eu vou mostrar mais um método. Aí vocês já terão aí 3 métodos na caixa de ferramenta de vocês, né? Mais a ferramenta, né? No dia 10. E aí, no dia 17, o Paulo e o José vão falar. E aí, depois do dia 17, a partir do dia 24, aí começam as rodadas aí com o trabalho aí de cada um. Tá bom? Show de bola. Falou, então. Boa noite, pessoal. Fiquem com Boa Deus. noite. Até semana que vem. Alexandre. Muito bom. Boa noite. Boa Até noite. logo, boa noite. Abraço a Boa todos. noite.